Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a parte prática da carbonatação forçada. Mas antes de mostrar para vocês como é que eu faço, eu vou mostrar uma planilha que tem todos os cálculos que são a base daquela tabela de carbonatação. Então, pessoal, né, aqui abrindo a planilha do Excel, na primeira aba tem aqui a tabela de carbonatação. Essa é uma tabela que alguém elaborou, já considerando os estilos estão selecionados pelas cores, e já tem por trás ali os cálculos e alguém montou uma planilha. É uma maneira fácil de você ter um acesso, imprimir, ter isso como referência. Mas essa Excel tem um outro objetivo, da gente poder mexer aqui. Então, essa planilha foi feita pelo Jamal. No canal dele, no Beer School, tem mais detalhes sobre a planilha, mostra ele montando a planilha, comentando as equações. Eu fiz algumas alterações nessa planilha para que ela ficasse mais focado no KEGG, né? Já botei ali os tamanhos, vocês vão entender. Nessa primeira aba, o cálculo é por volume de CO2. Então aqui a gente altera. Ali está escrito 2,4, mas podia 2 ser 2,45. Vai do seu objetivo, da cerveja que você está usando, do refrigerante, da água que você está usando. Vamos botar aqui então 2,4, que é mais ou menos o padrãozinho aí da maioria das cervejas. A temperatura aqui é a temperatura da cerveja. Pode estar 5 graus, pode estar 4 graus, pode estar 2 graus. Volume da cerveja, isso aqui tem relação com o recipiente. E headspace quer dizer o espaço que não tem líquido no recipiente, só tem ar. Então, considerando aqui o keg, nós temos os kegs de 5 litros ou de 10 litros. Se você encher o keg tanto de 5 litros quanto de 10 litros até o topo, até a boca, ele tem 5 ou 10 litros mais 230, 220 ml de headspace. Então, eu já coloquei aqui 0,20, né, que seria os 200 ml do headspace. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem um keg de 10 litros, já usou a metade, então só tem 5 litros de cerveja, e o headspace, então, são os outros 5, mais os 20, mais os 200 ml do headspace que todo keg já tem. Então seria 5 e 20 de headspace. E aí é que a gente consegue, depois, nos cálculos, saber a quantidade que a gente precisa de CO2 para carbonatar e tudo mais. Com essa configuração aqui, 2,4 volumes de CO2, a temperatura 2 graus, 5 litros de cerveja e 5,2 de headspace, a gente precisa de 0,59 bar para conseguir carbonatar essa cerveja. E quanto de CO2 a gente vai gastar para fazer essa carbonatação? Aqui ele também já diz. O total gasto de CO2 vai ser 39,6 gramas. O headspace vai ter 16,1 e o líquido vai ter dissolvido 23 gramas de CO2 e meio. Se a gente muda aqui o headspace para 0,20, já altera para 24 gramas de CO2, 0,6 gramas de CO2 no headspace e 23,5 gramas de CO2 diluído no líquido. Se for aqui 10 litros, a gente tem 47 gramas e 70 ao total, 0,6 no headspace e 47 gramas de CO2 dissolvidos no líquido. Agora, essa planilha permite a gente fazer um cálculo interessante. Muita gente me pergunta do cilindro de 16 gramas ou de 400 gramas, se dá para fazer carbonatação ou quantas vezes a gente consegue fazer a carbonatação. Dá para a gente fazer o cálculo aqui na planilha. Considerando aqui o cilindro de 400 gramas, nós temos 400 gramas divididos por 47,7 gramas, que dá 8,69. Ou seja, a gente consegue fazer a carbonatação 8 vezes, aproximadamente. O de 16 gramas é igual a 16 dividido por 47. 0,34. Então, um cilindro de 16 gramas não é suficiente. Agora, quantos a gente precisaria? É igual
47,7 dividido por 16. A gente precisa de aproximadamente. Então a gente precisa aqui de aproximadamente 3 cilindros de 16 gramas para carbonatar 10 litros de líquido no keg. Se fosse 5 litros, a gente precisaria de 1,5 cilindro. Então essa planilha tem vários cálculos que podem ser feitos, dá para fazer várias configurações diferentes. Essa planilha está disponível lá no site para download e aí vocês conseguem fazer todas essas simulações. Nas outras abas tem o cálculo de outras formas, por exemplo, aqui por pressão. Você bota a pressão que você quer, por exemplo, 1 bar, a cerveja está a 2 graus, tem 10 litros de cerveja, 200 gramas de headspace, vai dar 3,01 volumes de CO2. É muita coisa. Então aqui você tem que ficar, na verdade, tentando descobrir aqui, ó. Eu não acho prático. Acho mais interessante a outra, que você bota o objetivo de carbonatação e ele calcula para você. Então é isso, pessoal. Agora vamos para a parte prática. Partindo agora para a parte prática de como fazer carbonatação forçada, nós vamos precisar de um cilindro de CO2, de um keg. Esse aqui já está gelado. Aqui tem água filtrada e deve estar por volta de 5 graus. Conectamos o CO2 no keg. Eu abro aqui o cilindro de CO2, regulei aqui para 1 bar de pressão. Agora, o keg está com 1 bar de pressão que eu estou liberando aqui do cilindro. O que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar o keg e vou agitar para aumentar essa velocidade da incorporação do líquido. Olha só o que aconteceu. Colapsou a garrafa. Isso quer dizer o quê? A pressão aqui diminuiu e empurrou o plástico. Então agora a gente vai conectar de novo e liberar mais 1 bar de pressão. E tornamos a agitar. Viu? Colapsou de novo. Ou seja, o CO2 que estava aqui no headspace, que é muito curto esse headspace, podia ser um pouco mais, ele está diluindo aqui no líquido e baixando aqui a pressão. Como a parede do keg aqui é flexível, ela fica flácida. E assim, pessoal, eu vou repetindo esse processo até que a pressão que eu colocar no keg não se altere. Viu? Não, ele vai perdendo pressão. Uma das grandes vantagens do PET na carbonatação é que você consegue, através da mão, né, você consegue apertar e saber se ele está carbonatado ou não, ou se ele está pressurizado ou não, melhor dizendo. Então aqui eu acabei de botar 1 bar de novo, ele está bem rígido. Quando eu tiro e começo a agitar, o líquido é incorporado aqui, ó, tá vendo? Essas bolhas, que o líquido está aumentando aqui a superfície de contato. E ó, ele volta a ficar flácido. Então a vantagem do PET é essa, de você conseguir identificar manualmente se está pressurizado ou não. Então quando ele estiver carbonatado, não vai haver diferença, né? Mesmo depois de agitar, ele vai continuar rígido, ele vai continuar pressurizado. Porque já chegou o equilíbrio da pressão e da dissolução. Uma outra coisa que é possível de fazer é você deixar a mangueira conectada com o regulador aberto e agitar. Só que eu recomendo o seguinte, você não levantar o líquido acima do cilindro. Por quê? Você está com essa válvula aqui conectada, ó. Quando você está agitando, há a chance da água entrar aqui e correr por gravidade até dentro do cilindro. Se entrar água dentro do teu cilindro de CO2, é um problema. Mas se você deixar o líquido mais embaixo, não tem como ele subir. Vou tentar mostrar uma coisa para vocês. Está quase ficando carbonatado. Então eu botei 1 bar, chacoalhei por alguns minutos e ele continua pressurizado. Eu vou liberar aqui o manômetro
Eu vou zerar ele. E quando a gente conectar ele no keg, vocês vão ver que o manômetro vai indicar qual é a pressão que está lá dentro. Tá vendo ali? Tá quase 1 bar de pressão. Bom, então como a gente viu, o manômetro está quase lá em 1 bar. A gente agora vai tornar a colocar mais 1 bar e terminar a carbonatação. Bom, daqui está pronto. A pressão já equalizou ali no... A pressão já equalizou aqui no keg. Agora eu vou deixar ele na geladeira, porque tem um processo químico agora. A formação do ácido carbônico. Então amanhã a carbonatação está pronta.